Muito bem, pessoal, o Verdão é líder isolado do grupo da Libertadores, então separei mais dois cortes aqui para vocês do Jogo Aberto e da ESPN Brasil, trazendo todos os detalhes dessa partida e também falando sobre o jogo do final de semana entre Palmeiras e Corinthians, né, galera? Bora conferir tudo isso aqui agora, mas antes peço para vocês, verifica se tá inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras, galera. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Para o Palmeiras, placar magrinho, 1-0, teve um gol anulado, reclamado pelo Abel Ferreira. O adversário era o Cerro Porteño, já tinha uma história fora de campo, mas dentro de campo teve vitória do Palmeiras e teve Richard Rios provocando a torcida e depois pedindo desculpas. A estreia do Palmeiras em casa na Libertadores teve um pouco mais de 24 mil torcedores. Pior público do Allianz Parque no torneio, mas teve uma visita especial. Cria da academia, Gabriel Jesus acompanhou o Verdão, que começou bem. Piquerez e Richard Rios chegaram com perigo logo no início. O gol saiu através de jogada coletiva. No cruzamento de Facundo Torres, ele, Felipe Anderson, ajeitou para trás e Rios colocou na rede. Na polêmica comemoração, o colombiano pediu silêncio à torcida, que protestou na arquibancada. No segundo tempo, mesmo sob pressão, Rios voltou a aparecer bem no jogo. O Tigrinho quase desencantou. Vitor Roque ficou cara a cara com Gatito e marcou, mas o VAR chamou e anulou. O time de Abel continuou atacando. Flaco Lopes perdeu algumas oportunidades e chegou a balançar a rede depois de passe de Estevão, mas o impedimento logo foi marcado. No fim, deu Palmeiras, líder do Grupo G, com 100% de aproveitamento. No pós-jogo, o assunto foi Richard Rios. O meia chegou a pedir desculpas à torcida quando saiu de campo. Nada vai ser desculpa para isso, mas sim assumir os erros que a gente comete. Eu acho que a gente está nesse mundo aqui para cometer erros e para acertar. Então venho falar aqui para você mais uma vez desculpa. Cara, o Rios, ele se entrega muito, né, dentro do campo, é um cara muito intenso, mas o que eu percebi muito ali foi, sim, a vaia da torcida, mas o pedido de desculpa dele, e quando ele saiu a torcida o aplaudiu, então é isso que fica. Eu estou sempre a dizer que o futebol não é igreja, estou sempre a dizer que o futebol é mágico pelas emoções que nos cria a todos nós, e o espetáculo é isto, é emoções. E às vezes os jogadores, como os treinadores, têm reações que nem pensam, são reações a alguma coisa que ouviram ou que alguém disse. O Palmeiras chegou à terceira vitória seguida no momento ideal, já que no sábado tem derby na Arena Barueri, o reencontro com o Corinthians após o vice no Campeonato Paulista. Gostamos de vencer, o Palmeiras gosta de vencer. E perder um título para um rival, com certeza, não é bom, mas nós sabemos do nosso potencial e vai ser um novo jogo e queremos vencer. Vamos começar pelo autor do gol, Richard Rios, foi lá e definiu o placar da partida, mas fez aquele sinal de silêncio para o torcedor. As vaias apareceram, ficou um clima ruim, no final ele já pede desculpas, grava um vídeo. E de verdade, podem me chamar de ingênua, mas me convenceu esse pedido de desculpas. De verdade, estou falando sério. Eu vejo assim, Renata, é gostoso quando você reconhece o seu erro, né? Aquela coisa, pô, eu errei, desculpa. Acho que foi isso realmente, eu acho que o Richard Rios é um dos melhores jogadores do Palmeiras no momento, né? Um cara que se dedica, um cara que luta, né? Faz gol. Então acho que foi ali um desabafo realmente e logo em seguida ele pediu desculpa. Continuou jogando, continuou brigando, então, para mim, eu acho que acabou, encerrou e até mesmo a torcida entendeu isso aí. A torcida estava pegando no pé dele, Cicinho, por causa do Paulistão, bolas perdidas, que resultaram em gols de adversários, algumas falhas de marcação, isso estava pesando e ele desabafou.
É um desabafo, Renato. É um desabafo. Eu até entendo, né, a cobrança do torcedor, mas igual o Richard Rios é um cara que se dedica. Ele erra, mas ele não deixa de correr, ele se entrega. E assim, o momento ali do gol, o cara tá dando a vida e o torcedor vaiando, e ele reconheceu o erro. Isso é muito importante. Richard Rios, um recadinho. Se pegar muito no seu pé, pula o muro. São Paulo, você é titular absoluto. É isso aí. Se não estão contentes com você, pula o muro. O Marcão quis pular tantas vezes, mas não teve coragem. Talvez você tenha. Não, eu não creio. Ronaldo! Demais esse bebê. Hoje ele tá daquele jeito. Ele veio diferente hoje, ele tá Mas é a realidade. envenenado. É reconhecer o trabalho. O cara corre demais. Então o torcedor do Teria Palmeiras espaço no cobrar, time do São mas Paulo? vaiar um cara que transpira ali, que dá a vida. Então, e ele reconheceu o erro, beleza, mas já tá feito convite, irmão. Olha, teria espaço no time do São Paulo. Vamos falar um pouquinho do jogo também, Ronaldão, porque o Palmeiras fez um primeiro tempo ok, sofreu com o Veiga, né, que sai machucado, mas aí a gente vê que na segunda etapa o Palmeiras muda a dinâmica, vai pra cima. Aqui a gente estava conversando, o Edu estava elogiando o Felipe Anderson, talvez o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras, e o resultado foi a melhor coisa da noite. Teve um gol anulado, estranho também. Sim, teve até reclamado até pênalti em cima do Esteban também teve. O pessoal estava reclamando aí numa entrada no primeiro tempo, se eu não me engano. Mas a verdade é que o Palmeiras, ele está sofrendo por lesões, está sofrendo também por treinamentos que acho que a sequência vai dar uma certa cara também para o Palmeiras, as mudanças. Então acho que o torcedor palmeirense ele não tem que reclamar muito. A verdade é essa, não tem que reclamar. Está tendo uma mudança, está vendo muitas coisas dentro do Palmeiras, só que com peças espetaculares. Se você for ver aí, o Felipe voltou a jogar ontem, voltou. Mas se você for ver também o Flaco Lopes, que perdeu de gol ontem, uma grandeza. Então é um time que cria muito, o time do Palmeiras cria muito. Não, e o Vitor Roque poderia ter feito o primeiro gol com a camisa do Palmeiras e foi anulado. E uma média maravilhosa do 007 e o Vitor Nhoque, né? Por quê? É a média de um jogo, né? Ronaldo. De um jogo por partida, porque não fez gol, não fez nada, nem assistência. Um jogo por partida? Um jogo por partida, é isso. O Rony 007. O Rony levou 22 jogos pra fazer um gol, entendeu? Calma. Então falta se pouco pra ele jogar. adaptando, ele tá se adaptando, ele tá lutando, ele tá jogando pro time, entendeu? Falta só mais 13 pra ele fazer um gol. mais 13. O Rony tem 22, pode ser que ele possa vir fazer gols. Isso. E parabenizar o Everton, né? Ele fez ontem 50 vitórias pela Libertadores, jogando pelo Que número bonito também. pelo Palmeiras. Então, baita goleiro, hein? Tem uma Parabéns, história divina, maravilhosa, não é? Esse gol anulado gerou até um comentário do Abel na coletiva, falando que no VAR dele, Abel Ferreira, jamais esse gol seria anulado. E se tivesse sido validado pela arbitragem, o Vitor Roque estaria comemorando esse primeiro gol, Ronaldão. Tá que comemorar, porque só comemorou até agora com os amigos o pênalti, né? Calma, mas vitórias, comemorou Peraí, mas uma comemorou perguntinha. Mas até agora o Palmeiras não está 100% na Libertadores? Tá? Não. Tá. Ganhou algum título esse ano? Não. Ó, eu falei 100% Essa na pressão que ele tem que Libertadores. colocar no mesmo pacote. Porque ainda não teve outra final ainda. Um time com salário que tem uma folha salarial como tem o Palmeiras, tem que pensar em títulos, independente disso. Vai chegar ainda a final de novo. Vai chegar na Libertadores, o Corinthians tá na Mas Libertadores. pode ficar no meio do caminho se demorar, pra encaixar direitinho como a gente Copa tá do falando Brasil, aqui. Brasileirão. Agora, a soberba, ela judia do time, hein? Que aqui Mas a ninguém tá na soberba, você não falou que era do São Paulo? Então, o São Paulo tem sofrido. Palmeiras e São Paulo. Agora tudo E quando teve a soberba no Palmeiras, perdeu o título. Então, tem que ficar esperto. Mas é legal o jeito que o VAR traça a linha, né? Meio torto, assim, é uma linha meio esquisita. Honestamente, geralmente a gente sabe que é lá em cima que eles definem, né, se é impedimento ou não. Mas essa linha não me convenceu mesmo. Parece que elas Fiquei na dúvida também. Aquelas linhas de campo de interior que você começa no igual escanteio e termina lá na área pequena do outro gol. Assim, É meio suspeita essa linha aí. Bom, no debate a gente vai falar mais sobre a vitória do Palmeiras para cima do Cerro Porteño. Não está difícil explicar, é que tem gente que está acertando muito palpite aqui no Jogo Aberto. Quem será? Os palpites, rapidinho, é tudo muito rápido, é jogo rápido aqui. Palmeiras e Cerro. Marco. Basta só que é o peso deste povo, calma, calção. 6 reis! 1-0 catimbado. 1-0 catimbado. Torres, na área, cruzou para Vitor Roque, passou na direita, Felipe Anderson, tocou para Vitor Roque, tocou na bola, vem de gol!
O Palmeiras faz 1-0. 1-0 catimbado. Desce sol onde é o piso desse povo que eu amo. Cacau só, cacau só, cacau só. Sois rei, sois rei, sois rei. Sois rei, sois rei, sois Tá impossível! Ele é o rei dos palpites, né? Agora, esposa, quem falou sobre esposa não fui eu, Renata Fã, e sim Abel Ferreira. Eita. Os torcedores têm dificuldade, eu também tenho. Ainda ontem estava em casa, a minha mulher estava na cama, peguei no caderno, comecei a fazer equipa, ela começou a olhar para mim, eu disse, não me queres dar aí uma ajuda que eu tenho que pensar. Ela, não, jogas com os mesmos, disse, não pode ser assim, então para jogar com os mesmos sempre que não pode ser. Mas está a ser um desafio novo para mim também, e para os nossos jogadores. Por um lado, eu sei que eu arrisco quando eu troco, mas por outro também digo aos jogadores que confio neles, como ainda foi hoje o Alá, preparem-se para jogar. É isso, as mulheres no futebol também convivem com o futebol, querendo ou não é? São obrigadas e muitas vezes elas amam também o assunto. Você tava olhando a escalação na cama, no caderninho. Tava revisando, Chico. Profissional, velho. Olha, esse aí trabalha, hein? Rapaz. Pô, naquela hora... Pô, minha mulher reclama que eu durmo quando deito na cama. O cara fica escrevendo, pô. Pô, alivia aí, velho. Boa, Cici, boa. Você tá impossível, hein, bebê? Cici, hoje não sei o que aconteceu com você, hein? É nervosismo que você deixou nervoso de São Paulo. E é isso, não é? Talvez até porque ele tá insistindo na escalação, tá quebrando a cabeça pra descobrir o time ideal, tá levando o trabalho pra dentro de casa, que tá funcionando na Libertadores, Chico, porque 2 jogos, 2 vitórias. Não é a melhor performance, não é o Palmeiras ainda que todos esperam, mas 100% na competição mais importante do ano. Então, eu acho Depois do Super Mundial. Eu acho que essa revisada ali na cama, né, ontem à noite, ajudou porque ele colocou o Felipe Anderson, onde ele jogava na Lazio. Revirada. Onde ele costumava atuar e atuou muito bem. Dá pra dizer até que o Felipe Anderson fez a estreia dele. Porque assim, quando ele joga no lado direito, é muito difícil. Você já revisou alguma coisa na cama? A gente sempre revisa muitas coisas. Enfim. Opa, isso aí fica levinho, né? Não, tem que revisar, né? Revisa, né? Se deixou já o celular pronto pro despertador. É sempre. Tudo. A gente revisa as coisas. Mas o Estevão jogando pelo lado direito, era muito difícil o Felipe Anderson ter uma chance ali. Só que aí o Abel Ferreira, que pensa em todas as possibilidades do jogo, né? Ele perde o Veiga muito cedo, coloca o Felipe Anderson, mas aí o Estevão, claro que ele caiu pela direita, porque é a característica dele, fez algumas jogadas por ali, mas um pouquinho mais por dentro, o Felipe Anderson pelo lado direito, e aí ele deu assistência, ele deu passes importantes, ele estava confiante, né? É onde ele se sente à vontade. E o Estevão vai embora daqui 2, 3 meses, então o Felipe Anderson daqui a pouco naturalmente vai ocupar esse espaço. Mas não foi só isso, né? Foram 19 finalizações. Por mais que a régua do Palmeiras ela é muito alta. Então a gente sempre espera um espetáculo maior, um placar mais dilatado. Mas eu acho que, assim, a grande dificuldade que a gente estava percebendo era do Abel encontrar um time, encontrar soluções em algum momento. E isso me parece que aconteceu ontem. Não foi um jogo brilhante, mas Libertadores, Renata, você tem que ganhar. Tá chegando o Paulinho, tá voltando o Maurício. Eu acho que a tendência é as coisas entrarem nos trilhos. Marco, quando você fez a previsão de 1-0 placar final e acertou... Era esse tipo de jogo que você imaginava? Sim, Renata, porque eu sempre falo que Libertadores é outro contexto. É um jogo emocional, um jogo mental. Os adversários vêm para prender a partida, não deixar o mandante dominar o jogo, catimbar o jogo, atrapalhar a arbitragem. E a Libertadores é um jogo mental. Nem sempre você, tendo um grande time, você se impõe perante seu adversário. Haja vista aí, os jogos que vimos da Sul-Americana, Cruzeiro, o próprio Flamengo. Então, é preciso fazer o primeiro gol, é preciso andar rápido para você poder ter a segunda oportunidade de gol e não ficar dependendo de 1-0. O último lance do jogo foi uma bola longa que acho que o goleiro jogou para dentro da área e acabou a partida. Você toma um gol ali numa bola parada, não adianta ter feito um grande jogo, você empatou. Então, Libertadores é o espírito de Libertadores. Não basta jogar bem só, não basta ser melhor, tem que se impor e mentalmente ser forte. Já que o assunto era esse, revisando a partida, Scarpe. Aí, ó. Qual foi a nota que você daria para o Palmeiras, que você acha que é merecedora para esse jogo? E o que mais chamou a sua atenção na partida? Não, um pouquinho mais, né, Jorge Jesus? Dá uma segurada aí.
Mas, não, 5 não dá. Uma vitória em Libertadores, pra mim, sempre vai ser acima dos 5, né? Quando São Paulo ganhou do Tajeres, fora, eu falei que, talvez sente falta um pouco mais de coragem de São Paulo. Pintou o campeão. Quem? Palmeiras? Você falou. Não, aqui falei pintou o campeão, cara. Seu time nem tá na Libertadores. Não, mas isso... Só que o Palmeiras, do meu ponto de vista, daria nota 7. Fez um jogo ontem pra mim, apesar de 1-0, o torcedor do Palmeiras muitas vezes, a régua, o Chico foi perfeito, a régua tá tão lá em cima que espera, nossa, tem que golear, todo jogo tem que golear. Não, cara, pegou um time paraguaio que veio aqui pra dificultar realmente a vida, time fraco, né? O time do Cerro também, nossa senhora. Mas um time abaixo que veio aqui pra dificultar, que o goleiro começou a fazer cera com 15 minutos, demorando pra repor a bola. Então o Palmeiras sabia que esse ia ser o jogo. O que mais me chamou a atenção, por incrível que pareça, foi justamente essa situação do Rios. Que aconteceu, claro, só que eu achei muito legal o Rios depois, porque... Nem era cotado necessariamente para ser titular, o Edu Dracena até falou que colocaria o Rios como titular e acabou acontecendo, né? Exatamente. Ele é um Uma jogo... pergunta, você deu 7 pro Palmeiras contra o Cerro aqui, quanto você dá pro São Paulo, que nota você dá pro São Paulo lá com o Tajeres? Pra mim, 7 também. Igual, mesmo peso. Pra mim, argentino, não, fora mas de casa. em relação ao desempenho, o São Paulo não jogou bem aquele jogo, o São Paulo deixou a desejar. Não é possível. Mas passado daí, doutor. Enfim. Só que do Rios, porque... Tá tendo uma DR entre São Paulinos. Não fica nervoso, não. Fica nervoso. Você para aí, Cicinho. Ô, doutor, tamo junto hoje, velho. Qual é a nota que você daria naquele jogo do São Paulo pro Tajeres? Só pra gente ter um outro... Gente, toda pressão não tem como dar menos de 10 pro São Paulo. Fora de casa, Libertadores, Argentina, rivalidade, estreia. Agora não tô entendendo. Não tô entendendo. Ô, doutor, tamo junto hoje ou não tamo, velho? Tamo junto. O que eu vinha falando, o que mais me chamou a atenção no jogo foi essa situação do Rios, porque o Rios é um cara importantíssimo pro Palmeiras. A gente para ver em gols, é um cara importantíssimo. Não, as duas vitórias. Exatamente, ele fez os 2 gols importantes. Resolveu, né? Ele errou feio, tá? No que ele fez feio, porque o torcedor é o grande patrimônio e tudo. Só que o cara é muito fácil pro jogador hoje errar, a assessoria manda um textinho ali no Instagram, ele vai e posta o textinho, copia e cola o textinho no Instagram. O que ele fez? Ele foi pedir desculpas na hora, se arrependeu na hora, quando saiu. No final do jogo foi lá, pediu desculpas, jogou a camisa pro torcedor. É isso, cara. O ser humano é falho. O ser humano é falho e é isso. Nossa, tamo junto. De verdade, muitas vezes, e me desculpem vocês que têm toda a experiência do mundo, mas eu olho alguns discursos no futebol e me soam falsos. Claro. Não me soam verdadeiros, forçados, inoportunos, nada a ver. Mas ontem eu achei que o Rios, ele se preocupou com isso, ele quis, e ele foi o cara do jogo pelo gol. Então, de verdade, eu falei aqui na primeira parte do programa que me soou genuíno. Foi perfeito, concordo totalmente. Porque foi rápido, né? Ele se arrependeu rápido, ele resolveu rápido. O Juvena foi muito bem, porque no dia seguinte é muito fácil, né? Você ouve as pessoas, você tem assessoria. Mas ele tá com a cabeça quente, no dia seguinte pode ser bom também. Ele vira e falar. Pode ser verdadeiro no dia seguinte também, mas eu achei, eu ouvi. Vamos prestar atenção no que ele disse? Mas eu prefiro que o jogador já vá se redimir no calor do momento, sem textinho de assessoria, sem cobrança depois de assessor que vai falar, irmão, grava um vídeo aí pra gente pedindo desculpa. Na mesma hora, ele foi lá depois do jogo, já jogou a camisa, já pediu desculpa, foi pra entrevista, não tem como ter sido... Também não foi aquela coisa constrangedora, lembra do Breno Lopes? Quase que uma ameaça com a torcida organizada, E aí, botar uma camisa branca, quem me conhece, sabe? Então, assim, eu achei que pelo menos o desabafo foi honesto e o pedido de desculpa foi honesto, ambos com cabeça quente, mas pelo menos mais transparente, Marra. Me pareceu também. Mas a sua observação é perfeita, né? Porque a gente já viu várias coisas meio assim... Parece que o cara do outro lado tá assim, vai, fala. Quase inteligência artificial. Eu acho que ele não precisava atravessar essa barreira. Eu acho que é preciso ter respeito. O que a gente pode refletir também é que isso tem acontecido com alguma frequência. Você citou o Breno Lopes, né? Teve Luiz Adriano, teve... Zé Rafael. Sim, acho que a gente tem que conversar sobre isso. Acho que a gente, menos até, o Palmeiras tem que conversar muito sobre isso, né? Porque, né, isso não era muito frequente. Agora, ali me pareceu bastante natural. Algo da cabeça dele, do dia, de bronca, de raiva. Ele fala que é com ele mesmo. E logo depois, no calor ainda da emoção, ele pede desculpa. Então, pra mim, ok. Eu acho que no caso do Richard tem uma coisa que explica, que não foi uma falha em um clássico. Foram 3 falhas seguidas. Sim. Então, por isso, cria uma... No mesmo clássico. No mesmo clássico, exato. E jogos decisivos. Mas aí, pegando todos esses casos que o Marra lembrou,
Eu acho que eles falam muito mais sobre a postura da torcida do que dos jogadores, porque a torcida é chata demais. E aí é o seguinte, principalmente a torcida da rede social, porque os caras que estão pegando no pé do Richard, pegaram no pé do Marcos Rocha e do Rony, do Zé Rafael, não são os caras do estádio, são os caras da rede social. E aí chama atenção como os jogadores têm se incomodado com isso. Então, o Richard Rios, eu entendo a questão de ele ter falhado, mas eu vou repetir aqui que eu já falei algumas vezes em relação ao ele jogando dentro de campo. O Richard Rios é bom jogador, eu acho ele muito bom jogador, inclusive, e ele é um dos poucos, né, nesse sistema de jogo do Abel Ferreira, que encosta no Estevão, para justamente tentar aliviar ali o lado direito, que todo mundo fala, joga no Estevão e vê o que vai acontecer. Ontem, inclusive, ele fez a ultrapassagem, conseguiu fazer o cruzamento lá pelo lado direito. Ele é um dos poucos jogadores que faz esse tipo de jogada. Tem lá as questões de exagero dele, por conta da herança que ele tem do futsal, do salão. Em determinados momentos ele poderia cruzar a bola realmente de primeira, acaba pisando na bola, tentando um drible a mais, faz isso algumas vezes e, infelizmente, acaba, às vezes, ali tomando o gol por conta dessas atitudes que ele faz. Só que eu achei ali, em relação ao pedir, ele poderia não comemorar, é só isso. O pedir silêncio, ele dá o desabafo, falou do momento, não precisava. Não precisava. Ele poderia só não comemorar e aí depois alguém ia questionar. Pô, tu faz um gol na Libertadores, em casa tu não comemorou, por quê? Aí ele poderia explicar. Cara, tô com raiva, algumas pessoas estão falando isso. E são as 2 vitórias na Libertadores que foram garantidas por ele, né? Sim, e aí ele semana passada foi gol ele poderia falar sobre isso. Acho que só o gesto ali, ele acabou comprando ele fez com que a torcida jogasse contra ele. Ele perde a razão, né? Exatamente. Você acha que é página virada, Mari? Eu acho que não, porque... Não, eu acho que vai dividir a torcida. Agora vai ter gente que vai estar defendendo o Richard e vai ter gente que vai estar agora contra. Sim, página virada, mas não é livro fechado. Não é livro fechado. Mas o meu ponto... Sabe como é que você vai saber? Sábado, Palmeiras e Corinthians. Eu só, assim... Porque eu falei aqui do legal que ele pediu desculpa, mas ao mesmo tempo também tem a coisa do... O jogador precisa entender que ele vai ser cobrado por erros. Sim. E ao mesmo tempo eu também não sei o tamanho dessa cobrança. Eu também não sou jogador, porque não sou eu que tô lendo a encheção de saco do dia inteiro nas minhas redes sociais. Então eu entendo ele ficar chateado, mas o torcedor... O jogador precisa entender também que ele não vai ser paparicado o tempo inteiro. Quando tá estourando rios, TikTok é lindo. Mas tem hora que vai ser cobrado também. Desculpa, Mari, até te cortar, mas a crítica... O Abel fez a crítica a ele, pela maneira como ele perdeu ou não estava atento nos lances contra o Corinthians. O Abel. E aí, ele vai fazer isso pro Abel no próximo gol? É isso. Né? Nem ao céu, nem ao inferno, né? Nem é santo, mas também nem é pra destruir o cara na rede social. Porque não sou eu que tô lendo, é muito fácil falar, né? Na vitória é mais fácil fazer as pazes. Isso. E vem aí um derby, então, no sábado, pra gente ver como é que anda esse ambiente. Acho que virou a página, Mari. Quer falar besteira, deixa aqui. Então é isso aí, né, pessoal? O Palmeiras conseguiu uma vitória importante aí pra cima do Cerro Porteño. Agora fica tranquilo no grupo da Libertadores, né? Tá 100% de aproveitamento, com 6 pontos. Líder isolado aí, né? Então o Verdão parece que aos poucos tá se encontrando aí dentro de campo, né? Teve gols anulados aí na partida de ontem, né? Poderia ter sido um placar mais elástico, mas 1-0 foi o suficiente aí para garantir os 3 pontos pro Palmeiras, que tenta encontrar o melhor time aí para chegar forte aí no Mundial, né? O Verdão não fez uma partida espetacular, mas tá dando sinais aí que o time uma hora vai encaixar e vai decolar, né, galera? Então, ontem o Felipe Anderson fez uma boa partida. Richard Rios, apesar das críticas aí que teve, fez uma baita de uma partida aí, melhor ainda, conseguiu fazer um gol, né? Então teve toda aquela polêmica lá, ele pedindo silêncio da torcida, né? Provavelmente estava incomodado ali com a torcida pegando no pé, né? Depois daqueles erros nas finais aí do Campeonato Paulista. Mas de qualquer forma, o Verdão tá ganhando corpo, tá ganhando confiança aí, né? Para poder chegar forte também jogar as partidas bem no Brasileirão e também Copa do Brasil daqui a pouco e o Mundial da FIFA, né? O novo formato aí da FIFA nessa disputa aí bem interessante que vai ser no meio do ano, né? E o Estevão daqui a pouco tá indo pro Chelsea, então o Verdão vai precisar aí se adaptar, né? Então acredito que o Felipe Anderson deve ganhar essa posição do Estevão aí, né? Então ontem ele fez uma boa partida numa posição diferente, então
é um jogador aí que vai ajudar muito o Palmeiras nesse ano aí, galera. Então, deixa a opinião de vocês nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal para vocês ficarem por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Vou ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!